Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse vídeo aqui de hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o porquê que eu estou trazendo a temática das cartas de tarô, baralho cigano, enfim, por que eu estou trazendo a temática dos oráculos de cartas para o canal. Quem acompanha o canal aqui, o canal Professor Adalberto Pessoa, sabe que durante os 5 anos do canal, o meu foco maior foi o conteúdo de astrologia. Num determinado momento, eu comecei a trazer vídeos de astrologia horária, que é o oráculo principal da astrologia, e agora comecei a trazer também conteúdos e vídeos sobre tarô, e estou introduzindo também o baralho cigano aqui nos conteúdos do canal. Muito em breve, inclusive, vou trazer conteúdos de vídeos de I Ching, tá? Também vou trazer as cartas do I Ching aqui para o canal. Mas por que eu resolvi trazer esses oráculos de cartas, tarô, baralhos ciganos e I Ching? E aí eu vou explicar isso agora. Por que não ficar só com a astrologia horária? Então eu vou responder essas questões nesse vídeo. A razão é a seguinte: a astrologia horária, quem já viu vídeos anteriores meus, deve ter percebido que a astrologia horária ela é um oráculo bastante determinista. Então aquilo que o mapa horário diz que vai acontecer, tem uma probabilidade muito grande de acontecer mesmo. Então, se a pessoa pergunta na astrologia horária, vou conseguir namorar com uma determinada pessoa, e o mapa horário fala sim, você vai conseguir, ou não, você não vai conseguir, provavelmente vai acontecer mesmo aquilo que está no mapa horário. Só que o mapa horário não é um oráculo bom para dar conselhos, para fazer aconselhamento, para dar conselho. Os oráculos de cartas, eles já possuem essas características, eles são muito bons para darem conselhos. Então, muitas vezes, o que eu fui percebendo é que eu dou uma resposta pelo mapa horário para o meu cliente, essa resposta ela é confiável, acontece aquilo que o mapa horário está prevendo, mas se essa resposta é frustrante, é uma resposta negativa, ou não é aquilo que o cliente estava esperando ouvir, muitas vezes eu fui percebendo que o cliente fica perdido, sem saber o que fazer. Então, se a pessoa, por exemplo, ela faz uma pergunta sobre um empreendimento que ela quer iniciar e o mapa horário deu uma resposta negativa, que outras opções a pessoa poderia ter, né? Que conselhos eu poderia dar para essa pessoa sobre o que fazer? E às vezes, o mapa horário, como ele não é um oráculo de conselho, ele acaba deixando a pessoa um pouco na mão. E aí foi quando me veio a ideia então de trazer os oráculos de carta, tarô, baralho cigano, também quero trazer o I Ching, porque esses oráculos, além de fazer previsão com uma alta taxa de acerto, ainda por cima são oráculos que fornecem conselhos se você fizer essa pergunta. Nesse sentido, os oráculos de cartas, eles são menos deterministas do que a astrologia horária. E por conta disso, a ideia implícita dos oráculos de carta é de que você pode, com mais facilidade, mudar o teu destino. Você pode amenizar resultados negativos, mudar o fluxo das previsões, alterar o seu destino. Essa é a ideia-chave dos oráculos de cartas. Na astrologia horária, se você tem uma resposta positiva ou negativa, vai acontecer aquilo, ponto final e acabou. Nas técnicas de previsão da astrologia, se você for muito minucioso, uma série de eventos previstos nas técnicas de astrologia, eles simplesmente irão acontecer. No meu entendimento, isso é assim porque a astrologia é um sistema oracular que tenta acompanhar o movimento do próprio universo, tá? A astrologia, vejam, é o movimento do próprio universo, é o movimento dos planetas, é o movimento dos signos, das constelações. Então a simbologia da astrologia remete ao fluxo de movimento do próprio universo. Isso faz com que a astrologia
tenha mesmo esse caráter mais determinista. Mas o sistema astrológico em si, ele não fornece dicas de aconselhamento. Isso você vai ter nos oráculos de cartas. E isso faz com que os oráculos de cartas sejam menos deterministas, mais flexíveis, mais versáteis e comportem a ideia de que você pode mudar o seu destino de formas variadas. Às vezes dá para evitar um destino negativo, às vezes dá para se preparar melhor para o impacto desse destino, dá para alterar algumas coisas, dá para mudar o fluxo geral dos acontecimentos do destino. Então, assim, ele é um oráculo que fornece aconselhamento, ele aconselha. Um exemplo que eu lembrei de falar agora é o seguinte, ó, vamos imaginar a seguinte situação. O consulente, ele me procura e ele fala assim: eu quero saber se eu vou conseguir passar num determinado concurso público. Essa demanda, ela é uma demanda de previsão. A pessoa quer saber se ela vai conseguir passar num concurso público. Essa demanda é diferente de uma demanda de conselho, quando, por exemplo, o cliente vem e me pergunta assim: o que eu devo fazer, que estratégias eu devo usar para conseguir passar no concurso público? Vejam, essa segunda demanda não é uma demanda de previsão. A pessoa não está me perguntando se ela vai conseguir passar no concurso público ou não. Ela já está, na verdade, decidida em passar, ela já decidiu isso. Ela é uma demanda de mais livre-arbítrio, porque a pessoa chega para mim e ela pergunta: o que eu devo fazer para conseguir passar no concurso público? Pela lógica, ela vai ter que estudar bastante. Mas se ela está vindo me fazer uma consulta, ela quer mais do que só essa resposta. E aí eu posso abrir as cartas de tarô ou de baralho cigano, ou mesmo de I Ching, para dar um conselho, algo que pela astrologia horária eu não conseguiria fazer. Tá? A astrologia horária não me daria esse conselho como me dá as cartas. Ou ainda, para dar mais um exemplo, a pessoa pergunta se vai ficar tudo bem na família depois que acontecer a separação dos pais. Por exemplo, a pessoa faz essa pergunta. Imagina que essa pessoa vai ficar ou com o pai ou ela vai morar só com a mãe, né? Vai ter a separação, né? E ela quer saber se vai ficar tudo bem. Isso é uma demanda de previsão. Vamos supor que a resposta seja positiva ou seja negativa. Não vai ficar tudo bem. E aí a pessoa fica confusa sem saber o que fazer, como lidar com essa situação. Então, ela precisaria de uma consulta de aconselhamento, de conselho sobre o que fazer. De novo, são os baralhos, são as cartas que vão colaborar com esse tipo de resposta, com um conselho de como lidar com a situação. Isso não quer dizer que as cartas não façam previsões, tá, gente? Não vamos confundir as coisas. Na verdade, as cartas fazem previsões e fazem conselhos, elas dão aconselhamento. Tá? Eu posso ter as duas coisas ao mesmo tempo. E essa é a flexibilidade, a versatilidade dos oráculos de cartas. Ok? Os oráculos de cartas são chamados de cartomancia. Tá? Cartomancia é uma palavra usada para se referir aos oráculos de cartas. Não só ao baralho cigano. Aqui na minha mesa eu coloquei para vocês verem o baralho cigano, tá? O baralho cigano é formado de 36 cartas. Você tem também o tarô. Então está aqui o tarô, que é formado por 78 cartas. São 22 cartas de arcanos maiores e 56 de arcanos menores. São mais cartas do que do baralho cigano, que são 36 cartas, tá? O baralho cigano. Pode ver que é um monte mais fininho. E você tem ainda as cartas do I Ching, tá? Que no meu caso, olha só, são cartas formadas por traços, alguns traços seguidos e outros traços divididos, né, intermitentes. Então tá aqui as cartas do I Ching. São 64 hexagramas de cartas do I Ching, tá? 64 cartas, 36 e 78 do tarô. São sistemas de cartas diferentes, tá? A cartomancia envolve todos os oráculos de cartas.
Normalmente, quando a gente fala em cartomancia, as pessoas pensam mais no baralho cigano, mas o tarô também é um tipo de cartomancia e o I Ching também. O diferencial dos oráculos de cartomancia, é isso que eu quero que vocês gravem na cabeça. O diferencial é que esses oráculos fornecem aconselhamento, tá? Cada oráculo tem o seu sistema simbólico. Não tem um oráculo melhor ou um oráculo pior, tá, gente? Não existe isso. Tirem isso da cabeça. Tem gente que... é porque tem gente que acha que é melhor o baralho cigano do que o tarô, ou que o I Ching é melhor do que o tarô. Não tem isso. Não tem oráculo melhor ou pior. Cada oráculo tem a sua característica, a sua particularidade. E o que pode acontecer é que cada pessoa pode ter um perfil que é mais compatível com um tipo de oráculo e não com outro. Então tem pessoas que são mais compatíveis com tarô, ponto final e acabou. Tem pessoas que têm mais compatibilidade com baralho cigano e tem outras que têm mais compatibilidade com I Ching. Ponto final, acabou. Isso vai da compatibilidade da pessoa. Do mesmo jeito como tem gente que gosta mais da astrologia horária, prefere trabalhar só com astrologia horária. Quando a pessoa trabalha com vários oráculos, como é o meu caso, na verdade eu trabalho com vários. Então, isso me descreve mais como um oraculista, tá? A palavra oraculista, ela é usada para quem usa vários tipos de oráculos. Normalmente quem trabalha só com tarô vai se autodenominar de taromante ou tarotista. O tarólogo é a pessoa que estuda o tarô, não necessariamente a pessoa que tira cartas de tarô, tá? Então tem também essas denominações. O tarólogo é a pessoa que estuda o tarô, que estuda a simbologia das cartas de tarô, tá? Principalmente a simbologia esotérica e filosófica das cartas de tarô. O taromante ou tarotista é a pessoa que tira cartas para fazer previsões. Nem todo tarólogo é taromante ou tarotista, tá? Mas a maioria dos tarólogos são tarotistas, são taromantes. A pessoa que normalmente joga apenas o baralho cigano, ela se autodenomina como cartomante. A maioria das pessoas que jogam o baralho cigano dentro da cultura cigana, inclusive, se denominam como cartomantes. O I Ching, na verdade, não é um oráculo exclusivo de cartas, tá? Tem a opção de se jogar o I Ching através de cartas, mas existe a versão do jogo de I Ching com moedas, com varetas, tá? Então, no futuro eu vou fazer um vídeo só sobre o I Ching, aí eu vou mostrar para vocês as moedinhas chinesas para poder fazer o jogo do I Ching. Todos os oráculos, todos esses 3 oráculos e também a astrologia horária permitem a previsão do futuro com uma margem muito alta de acerto. No meu entendimento, nenhum oráculo é 100% infalível. Muitos oraculistas dizem o seguinte: os oráculos são infalíveis, mas o oraculista é falível, é um ser humano limitado e com falhas. Pode acabar errando. Essa é uma forma de se entender. Eu não vou entrar nesse debate agora, tá? Porque para mim, como o destino ele não é pré-determinado ponto a ponto, não faz nem sentido em você falar de um oráculo 100% infalível. Os próprios oráculos não têm esse objetivo. Os oráculos, eles são na verdade uma forma de pensar através de símbolos, estimulando a intuição, a criatividade, a imaginação e a afetividade. É uma forma diferente de pensar, diferente da forma racional e linear do dia a dia, do cotidiano, tá? É uma forma de pensar com o lado direito do cérebro, estimulando a intuição e a afetividade. E a partir disso, através de um fenômeno de sincronicidade, tentar prever acontecimentos e o que vai realmente acontecer com cada um de nós. E como eu disse, a margem de acerto é muito alta mesmo. O que eu quero fazer nesse momento é destacar quais são as diferenças desses oráculos. Todos eles são muito bons. Mas, por exemplo, o baralho cigano, ele tem uma simbologia muito mais direta, tá? Você olha a carta, por exemplo, a carta do livro,
ela imediatamente ela te remete a conhecimentos, ela te remete a estudos, cursos, né? E normalmente são conhecimentos necessários para resolver algum tipo de problema, por exemplo. A carta do cachorro, por exemplo, te remete imediatamente para a ideia de um amigo fiel, de um amigo honesto. Tem inclusive aqui os coraçõezinhos nesse deck, né? Então, ela é uma carta também que pode falar de relacionamento amoroso, dependendo da pergunta, dependendo do tipo de contexto. Se eu pego uma outra carta aqui, ó, por exemplo, a árvore. A árvore é uma carta que remete imediatamente à raiz, à estrutura, à estabilidade, ao tronco, aos frutos, né? Tá? Então, ela é uma carta que remete, por exemplo, a frutos, a colheita, a fertilidade. Então, assim, a simbologia das cartas de tarô, do baralho cigano, elas são muito diretas, tá? E além da simbologia direta das cartas, você tem uma segunda simbologia que são dos naipes. Naipes esses que são os mesmos naipes das cartas de tarô, tá? O baralho cigano, na verdade, ele tem uma relação com o tarô, tá? Embora sejam só 36 cartas, o tarô tem 78 cartas, mas existe uma simbologia, inclusive na história, tá? Existe um ponto de encontro importante entre a história do tarô e a história do baralho cigano, mas isso eu vou deixar para debater num outro vídeo. Por conta dessa simbologia direta, o baralho cigano é muito indicado para questões pragmáticas, concretas, rápidas, tá? Então, por exemplo, quando as pessoas vão consultar o baralho cigano, elas fazem perguntas como vou engravidar nos próximos 2 ou 3 meses? Vou conhecer um par romântico nos próximos 1 ou 2 meses? Né? O baralho cigano, muitas vezes, a gente pensa nele para questões mais rápidas, mais imediatas, né? Previsões para daqui a 3 meses, mas eu posso também fazer uma pergunta, como por exemplo, até o final do ano eu vou conseguir comprar um carro? O baralho cigano pode ser usado para perguntar sobre questões materiais, amorosas, saúde, questões sexuais, questões espirituais. Tem gente que pergunta, alguém me mandou um feitiço? Existe um espírito obsessor na minha casa? Então, o baralho cigano, ele responde a isso, até porque tem muito a ver com a cultura cigana também, tá? A gente não pode pensar no baralho cigano sem pensar na cultura cigana. Você não precisa ser um cigano para jogar baralho cigano, mas você precisa ter um pouco de conhecimento e de contato com essa cultura. Eu mesmo estou participando de alguns grupos no Facebook de cartas ciganas, de baralhos ciganos, e já conheci várias ciganas. Elas são muito acolhedoras, elas são muito legais, muito sensíveis, são extremamente intuitivas. É fabuloso o poder intuitivo das mulheres ciganas, tá? Elas são muito acolhedoras, muito sensíveis, realmente tá sendo um contato muito legal que eu tô tendo com as cartomantes ciganas e também com a cultura cigana, é fabuloso. E assim, quem quiser aprender baralho cigano, eu recomendo, é uma coisa muito legal, é muito gostoso mesmo. As cartas de tarô também respondem perguntas pragmáticas, perguntas de curto prazo ou perguntas de longo prazo, como o baralho cigano. Tá? A questão é que, como são 78 cartas, o tarô ele tem uma simbologia mais hermética, tá? Tem um simbolismo mais hermético. O tarô tem relações importantes com a astrologia, e pelo menos existe uma escola, né, do tarô que vê relações importantes entre o tarô, a astrologia, a numerologia, a cabala, a alquimia. Então, assim, o tarô ele tem um pouco mais de relação com as artes esotéricas, tá? Esse tarô que eu estou mostrando para vocês é o tarô dos boêmios. Ele é um tarô de temas egípcios, inclusive, tá? E é um dos tarôs mais tradicionais e importantes da história do tarô, tá? Existe uma importância na história desse tarô dos boêmios que eu vou deixar para contar em outro vídeo. Mas aqui agora o que importa vocês saberem é que o estudo do tarô ele é um pouco mais complexo, tá? O simbolismo do tarô não é tão imediato como o simbolismo
do baralho cigano. Então ele exige um estudo que é mais hermético, na verdade, né? O tarô é um estudo mais hermético. Isso não faz do tarô um oráculo melhor ou pior do que o baralho cigano, tá? Não é isso. Muito pelo contrário. É como eu falei para vocês. Não existe essa relação de um oráculo melhor ou de um oráculo pior. Mas ele é um oráculo que exige mais estudo, tá? Até porque são 78 cartas, são mais cartas do que o baralho cigano. A simbologia não é imediata, não é como o baralho cigano que você bate o olho e já entende do que se trata. E tanto no baralho cigano quanto no tarô, existem muitos métodos de tiragens, existem muitas técnicas, existe uma riqueza de técnicas tremenda. Aliás, o baralho cigano tem uma quantidade enorme de técnicas, tá? Aqui, carta do caminho do baralho cigano. E isso torna o estudo do baralho cigano também bastante complexo, tá? É um universo que vocês têm que entrar mesmo para saber como que é. E aí, temos aqui o baralho do I Ching. O baralho do I Ching, ó, vocês podem ver, as cartas elas não são intuitivas. Isso torna o estudo do I Ching extremamente difícil e complexo, tá? Extremamente difícil, extremamente complexo. Não é um jogo fácil de entender de jeito nenhum. O I Ching, ele é o oráculo de nível de estudo mais demorado. Por exemplo, para quem quer ser um cartomante iniciante, talvez o baralho cigano seja uma boa forma de iniciar, porque é muito fácil você aprender o baralho cigano. Os cursos normalmente são curtos, rápidos, você aprende rapidinho o baralho cigano e se torna bom no baralho cigano muito rápido, tá? Com pouco tempo de jogo você já se torna muito bom no baralho cigano. O tarô já exige um pouco mais de tempo, tá? O tarô exige um pouco mais de tempo, né? Mas também com 6 meses de estudo do tarô você já está fazendo boas tiragens das cartas de tarô. É claro que existem tarôs mais indicados para pessoas iniciantes. Eu fiz um vídeo que se não tiver no ar ainda, ele vai ser colocado no canal. É um vídeo que dá referências para você escolher o seu primeiro tarô. Então tem tarôs que são muito mais fáceis do que esse aqui. Como esse aqui é um tarô de temas egípcios, ele não é um tarô que você bate o olho e já sabe o significado das cartas. É um tarô cheio de simbologias cabalísticas, astrológicas, numerológicas. Então esse tarô aqui especificamente, ele é mais complexo. Mas tem tarôs muito mais fáceis, tá? Muito mais intuitivos para quem está iniciando, para quem está começando. Agora, o I Ching não. O I Ching, ele é um oráculo que demora para você aprender. Um diferencial importante do I Ching é que ele é muito bom para conselhos, tá? O tarô e o baralho cigano as pessoas enfocam normal, embora ele é um oráculo bom para conselho também, todos eles, tá? Mas normalmente quem joga o baralho cigano acaba dando um enfoque mais preditivo, de previsões, mas ele é um ótimo oráculo para conselhos, tá, gente? Todos eles. O tarô também, normalmente o pessoal dá um enfoque mais para previsão, embora ele seja um ótimo oráculo para conselho. Mas o I Ching, tá? A própria estrutura do I Ching, quando você pega os textos do I Ching, quando você vai estudar a doutrina do I Ching, tá? Aqui tá a parte de trás das cartas, tá? O símbolo do Tao. Então, quando você vai estudar o I Ching, você vai ver que os textos, eles são focados em aconselhamento, e são aconselhamentos longos, tá? Tem desde de aconselhamentos ou de conselhos curtos, até aconselhamentos longos, aconselhamentos grandes. O I Ching é o oráculo mais antigo. Ele é tão antigo quanto a astrologia. A astrologia tem 6.000 anos de existência, o I Ching tem um pouco mais, tem algo aí em torno também de uns 5.000 anos de existência. E inclusive na China antiga, o I Ching era usado para aconselhamento político, tá? E isso nos faz pensar que o I Ching, ele é bom tanto para conselhos de pessoas individualmente, como para grupos, para coletividades, inclusive para aconselhamento político.
No futuro, eu pretendo trazer alguns vídeos com aconselhamentos políticos baseados no I Ching, tá? Até porque quando eu faço previsões astrológicas, quem acompanha meu canal já me viu fazendo previsões astrológicas para o Brasil, né? Previsões do que vai acontecer, e algumas previsões são negativas. E aí as pessoas me perguntam o que a gente pode fazer, o que deve ser feito. E normalmente a astrologia não vai dar um conselho, mas o I Ching pode dar um conselho, tá? Então, e aí o que acontece, tá, gente? O que eu queria deixar claro? É por isso que eu tenho trazido esse tema das cartas aqui para o canal, porque eu quero ter uma ferramenta para oferecer para vocês, também não só de previsão, mas também de conselho, de aconselhamento. E isso significa então que eu também posso relacionar os oráculos. Então a pessoa me fez uma pergunta, por exemplo, de astrologia horária, e ela teve lá uma resposta que não foi muito positiva para a questão dela. Nada impede que ela faça então mais uma consulta de cartomancia em algumas das cartas, pode ser o baralho cigano ou o tarô, né? Pedindo um conselho de como lidar com aquela previsão que foi feita. Isso poderia ser feito inclusive através do I Ching. Dependendo do nível de dificuldade, de complexidade que a pessoa me traga, se as previsões estão negativas e a pessoa quer um conselho detalhado inclusive, aí é interessante usar o I Ching. Vamos imaginar a seguinte situação. Aquela situação, eu já atendi casos assim, e que a pessoa chega para mim e fala que a vida dela está toda perdida. Está perdida no plano financeiro, está perdida no plano emocional, familiar, todas as áreas da vida da pessoa estão ruins. Então eu posso fazer uma consulta de previsões em primeiro lugar, através, por exemplo, de um mapa natal, ou até mesmo de um jogo amplo e grande, né? Um jogo complexo, amplo, grande, seja de tarô ou de baralho cigano. E depois eu posso fazer um jogo específico só de conselho para ajudar a pessoa a dar uma direção para resolver alguns desses problemas, ou todos esses problemas, ou os principais. Uma consulta ampla, seja de mapa natal ou da mandala astrológica, por exemplo, ou da mesa real. A mesa real é um jogo grande de baralho cigano, tá? Que faz previsões em várias áreas da vida. Então, esse primeiro jogo de previsões em várias áreas da vida vai ajudar a me dar um diagnóstico amplo da vida da pessoa, do porquê que tudo está saindo errado na vida dessa pessoa. Aí depois eu faço tiragens, ou do baralho cigano, ou do tarô, ou do I Ching, pedindo um conselho, como resolver, como lidar, como reagir a determinadas situações. Então, eu tenho agora essa ferramenta para oferecer para vocês, e é por isso que eu estou fazendo vídeos de tarô, baralho cigano, e logo estarei fazendo vídeos sobre o I Ching, com exemplos mesmo de tiragens, debatendo o significado de algumas cartas, tá? E aí, vocês, nos comentários, vocês podem dar algumas sugestões de vídeos que vocês querem. Se vocês querem vídeos mais de tiragens de cartas, se vocês querem vídeos mais teóricos de tarô, de baralho cigano ou de I Ching, se vocês querem que eu traga exemplos de aconselhamento nesses vários oráculos. É legal porque vocês vão entendendo melhor como esses vários oráculos funcionam, né? E se você tiver interesse em fazer algum tipo de consulta, eu tenho meu site, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tenho meu site, né? E aí vocês podem pedir o serviço que vocês quiserem. Os meus preços, os meus serviços, os meus valores estão na minha página, no meu site. Logo vai ter serviços novos. Eu sempre estou reformulando os serviços que eu estou oferecendo no site. E eu desenvolvo todos esses serviços à distância pelo WhatsApp, tá, gente? Como eu moro em Arujá, trabalho presencial só dá para fazer para quem mora em Arujá. Só que à distância dá para atender qualquer pessoa em qualquer parte do Brasil ou do mundo, tá? Pela internet, pelo WhatsApp. Não são consultas em tempo real. Normalmente a pessoa me manda a pergunta pelo WhatsApp ou ela me manda a demanda que ela tem. Se for uma demanda mais geral ou uma demanda mais específica, mais delimitada, eu dou sugestões dos melhores serviços para a pessoa.
ou às vezes o consulente já me procura querendo a consulta de tarô, ou de baralho cigano, ou mesmo de I Ching. Aí eu faço a leitura no momento em que eu tenho um tempo, e depois eu mando as imagens das cartas tiradas e da interpretação, tá? Eu gravo a interpretação em áudio e mando tudo para a pessoa pelo WhatsApp, a imagem das cartas e a interpretação em áudio. E depois eu fico disponível para a pessoa tirar dúvidas. E funciona muito bem. Todos os meus clientes ficam muito satisfeitos. Normalmente o cliente paga adiantado a consulta, tá, gente? E aí depois com um tempinho eu tiro as cartas e faço todo o processo que eu disse para vocês e depois mando as imagens das cartas e o áudio gravado com as interpretações. E o cliente depois me dá um retorno caso ele tenha dúvidas, tenha ficado algum ponto nebuloso que ele quer esclarecimento, tá? Essa fase de tirar dúvidas normalmente é em tempo real. O cliente vai me mandando os áudios com as dúvidas dele e eu vou respondendo com outros áudios até a gente chegar num consenso ou num entendimento. E para quem quer descontos nos meus serviços, basta a pessoa aderir à campanha Apoia-se. Já tem algumas pessoas que aderiram à campanha Apoia-se, né, com apoios mensais de R$1, R$2, R$5, 10, 15, o valor que a pessoa quiser. E quem já está contribuindo com a campanha Apoia-se, quando vem buscar algum tipo de consulta, algum tipo de serviço comigo, eu dou um desconto que vale a pena. Um desconto generoso e proporcional aos meses e valores que a pessoa já contribuiu com a campanha Apoia-se. Na verdade, a campanha Apoia-se aqui no canal está se transformando numa campanha de fidelização. Então eu já tenho clientes bastante fiéis que já fizeram 2, 3 consultas comigo e que sempre estão tendo descontos porque estão ajudando na campanha Apoia-se. E o dinheiro da campanha Apoia-se acaba remunerando o trabalho de bastidores do canal, que envolve gravação, edição, revisão de vídeos, pesquisas. Muitos dos conteúdos que eu produzo aqui no canal envolvem pesquisas, mesmo os conteúdos políticos envolvem pesquisas nas mídias, envolve pesquisas em textos de ciência e filosofia política. Então, assim, tem um trabalho de bastidores que consome bastante do meu tempo, da minha energia, e aí eu preciso remunerar esse tempo. E a campanha Apoia-se tem ajudado nesse sentido. E por isso mesmo eu tenho que deixar o meu agradecimento para vocês. Se vocês gostam do trabalho do canal e querem fortalecer esse trabalho, basta ajudar através da campanha Apoia-se, ok? Então, gente, termino por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, entendido o porquê que eu estou trazendo esse conteúdo de cartomancia para o canal. Eu achei legal poder falar sobre as diferenças de cada oráculo, comparando inclusive com a astrologia, tá? Então esse é um conteúdo que é um conteúdo raro. Dificilmente vocês vão achar alguém comentando esse tipo de conteúdo nos canais por aí. Antes de vir produzir o conteúdo, eu dou uma pesquisadinha para ver se tem alguém falando sobre isso, mas não tem. Tem um vídeo que eu fiz que é sobre critérios para você comprar o seu primeiro baralho de tarô. Quando eu fui no YouTube para pesquisar sobre esse assunto, eu fiquei surpreso em ver que ninguém fala isso, ninguém dá uma dica de qual que é o melhor tarô para você comprar pela primeira vez, né? Como comprar o seu primeiro tarô, como escolher, né, o seu primeiro tarô. E não tem vídeos explicando isso. Eu não achei, tá? Acho que eu encontrei um só, mas assim, um videozinho de 4 minutos e que não explica muita coisa. E o meu interesse é trazer esses conteúdos diferentes aqui para vocês, ok? Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, botão de sininho para continuar assistindo os próximos vídeos, que vai ter mais vídeos sobre cartomancias, com exemplos de jogadas, com apontamentos teóricos, enfim. Espero que vocês gostem. Um grande beijo, um grande abraço e tchau! E inclusive agora vou fazer uma jogada de tarô para mim mesmo, tá? Essa é outra vantagem das cartas, é você poder jogar para você mesmo, para fazer previsões e tirar conselhos para resolver as suas próprias demandas. E é exatamente o que eu vou fazer agora. Então tchau, pessoal, um beijão!